Você quer aprender a arte da vidrofusão e, pelo menos por enquanto, ainda não dispõe de recurso necessário para fazer um curso na área? Fica aqui nessa aula até o final que eu tenho a plena certeza que você não somente vai aprender a técnica da vidrofusão, mas também terá total capacidade de criar qualquer uma das peças que eu vou mostrar aqui. E caso o seu foco nessa área seja a geração de renda, ou seja, ganhar dinheiro com isso, você também vai saber as áreas e os lugares e o que você pode fazer também para que isso seja possível. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui nós te mostramos como que é possível ganhar R$3.000 ou mais por mês com artesanato em garrafa de vidro. Eu sou Evandro Damasceno e aqui eu vou dar uma aula introdutória à vidrofusão. Essa aula é para aquelas pessoas que querem aprender a técnica, mas pelo menos por enquanto ainda não dispõe de recurso necessário para fazer um curso nessa área. Porque a gente bem sabe que um curso na área da vidrofusão, para muitas pessoas, o investimento necessário é um pouquinho, ou pode ser um pouquinho alto. Talvez esse seja ou não o seu caso, mas sobre isso eu vou falar um pouquinho mais para frente. Porque antes disso eu queria pedir para que caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, se inscreve aí que isso ajuda a gente bastante. Caso você goste, curte os conteúdos que a gente vem disponibilizando aqui no canal há um pouco mais de 4 anos, deixe seu like que isso ajuda a gente bastante também. E eu falo isso, pessoal, porque esse daqui é um conteúdo que, por mais que para você dure apenas alguns minutos, aqui eu tô passando um conhecimento de mais de 16 anos imersos na área da vidrofusão, seja trabalhando com criação de peças para empresas, para o governo, trabalhando com projetos sociais com o público, seja dando palestras, ministrando cursos, seja online ou presencial. Aqui eu estou passando para você um conteúdo de mais de 16 anos nessa área que faz com que eu, Evandrinho, tenha uma certa facilidade em passar esse tipo de conteúdo de uma forma mais simples e clara, principalmente para aquelas pessoas que ainda não fazem a mínima ideia do que seja a danada da vidrofusão. E antes que eu me esqueça, alguns dos materiais que eu vou estar mencionando aqui nessa aula, eu vou deixar o link de compra deles aqui na descrição, porque muitas pessoas sempre mandam mensagem para mim perguntando onde que eu compro os materiais que eu utilizo aqui no ateliê. Então, vários deles eu vou deixar aqui o link na descrição para facilitar a sua vida, digamos assim. E é claro que você não precisa comprar o exato material que eu vou estar colocando aqui na descrição. Isso vai servir mais como uma referência de onde encontrar e qual é o valor deles, beleza? Então tá, pessoal. Para a gente iniciar aqui, eu gostaria de iniciar com uma pequena pergunta para vocês. Quanto vale o seu tempo? Se eu pudesse comprar de você exatos 24 horas, por quanto você me venderia? Isso é, um dia inteiro subtraído da sua vida. Provavelmente, a depender da sua idade, 24 horas pode valer mais ou menos. E por que eu estou falando isso? Aqui eu vou te passar em minutos o que eu aprendi durante mais de 16 anos trabalhando com a vidrofusão. E detalhe, pessoal, aprendendo tudo sozinho. Aqui eu vou te passar o que muitas pessoas pagam muito caro para ter. E é claro que não dá para passar somente em alguns minutos 16 anos de conhecimento. Mas, como eu acabei de falar para vocês, você vai sair daqui sabendo exatamente como que funciona a técnica da vidrofusão, o que você precisa para iniciar, qual que é o valor que você precisa investir e, tendo com base os modelos de peça que eu vou mostrar aqui para vocês, explicando passo a passo de como que vocês podem criar cada uma delas, você vai ter a plena noção de que você consegue criar uma quantidade muito grande de peças, independente da tua área de atuação, independente de qual área você vai atuar, seja na área decorativa, de acessórios, enfim, vou explicar um pouco mais para frente em detalhes cada uma delas. Então a única coisa que eu vou pedir em troca para vocês é que você respeite o seu próprio tempo. Se porventura você achar que isso não vai te agregar em nada, pode sair.
Caso contrário, meus objetivos com essa aula aqui são fazer você entender o processo que leva você a pegar uma garrafa de vidro como essa daqui e transformar numa peça como essa daqui que eu estou mostrando na tela para vocês como exemplo. E por mais, pessoal, que pareça algo de outro mundo, pareça algo muito difícil, não é tão difícil assim. É claro que o processo, se não for respeitado, se a pessoa não conhece o processo por trás dessa transformação, a pessoa vai pastar por muito e muito tempo. Mas aqui o meu objetivo, como eu já expliquei, é fazer você entender exatamente como que funcionam os processos de transformação. Nesse caso aqui, eu vou explicar detalhadamente. Uma das peças, no caso, vai ser essa daqui. Então eu vou explicar detalhadamente o que você deve fazer a partir do momento que você pega uma garrafa como essa daqui, um pouco maior talvez, e transforma numa peça como essa daqui que vocês estão vendo. Essa peça aqui, pessoal, foi feita com exatamente a mesma garrafa que eu estou mostrando aqui para vocês do lado. E eu tenho certeza que primeiro vocês conhecem e provavelmente a maioria de vocês tem contato com esse modelo aqui de garrafa. Segundo que qualquer um de vocês, eu tenho a plena certeza, sabendo de todos os caminhos que levam a garrafa a ser transformada nesse tipo de peça, qualquer um de vocês consegue fazer essa peça aqui. A outra questão é, eu vou mostrar para vocês também como que vocês podem pegar uma placa de vidro simples e transformar nessa peça aqui também que eu estou mostrando para vocês na tela. O processo é bem mais simples do que o da garrafa de vidro. Como eu já venho falando aqui no canal há muito tempo, muitos artesãos, quando eles iniciam os seus trabalhos no vidro plano, eles evitam migrar para a garrafa de vidro porque, além de exigirem mais processos, tem alguns fatores que complicam e muito a vida do artesão que já iniciou no vidro plano nessa migração. Então, na minha opinião e na opinião de muitas outras pessoas, além de alunos, pessoas que já conheceram o meu trabalho e também entendem da vidrofusão, o trabalho com a garrafa de vidro requer muito mais paciência. Se você tenta aprender tudo sozinho, requer mais processo e tem que ter todo um cuidado especial que mais para frente eu também vou explicar para vocês. Então aqui eu também vou mostrar para vocês o processo que leva você a pegar um vidro plano, ou seja, vidro de janela. A gente na vidrofusão chama esse tipo de vidro float, ou tem a ver com o processo de fabricação dele. Vou te mostrar o processo que leva você pegar ele e transformar nessa peça também. E assim, pessoal, muitos artesãos, vocês provavelmente, se vocês já pesquisaram alguma coisa a respeito da vidrofusão na internet, provavelmente vocês já encontraram muitos modelos de peças diferenciados que variam entre formato, cor, tamanho, tipo de vidro também. Por mais que você não entenda sobre tipos de vidro, existem vários, dezenas e dezenas de tipos de vidros diferentes que variam de acordo com o fabricante e origem de fabricação também. Aqui eu não vou entrar muito em detalhes sobre a questão dos tipos de vidro. Eu vou bater um pouco mais aqui. Meu foco inicial vai ser nos tipos de vidro, em que você aqui no Brasil, se você está me assistindo de fora, talvez não seja o seu caso, mas se você está me assistindo aqui do Brasil, território nacional, eu vou focar nos tipos de vidro que a gente tem muito mais facilidade em encontrar, ou seja, vidros tipicamente nacionais, que são o vidro float e a garrafa de vidro. Existem, como eu falei, outros tipos de vidro também, como o vidro opal art, o dicróico, o vidro fusing, o Spirit, o Catedral, vários outros vidros que, caso você dê uma pesquisada aí na internet, você vai encontrar uma grande variação deles. Para quem já acompanha o canal aqui há algum tempo, durante um curto período de tempo, eu deixei esse e-book aqui onde eu explico em detalhes quais são os tipos de vidro mais utilizados na vidrofusão. Esse e-book aqui, pessoal, eu deixei por pouquíssimo tempo disponível para os alunos do curso
vitrofusão perfeita, ele está disponível lá ad infinito. Mas aqui no canal eu disponibilizei ele por um breve período de tempo, e quem conseguiu pegar esse livro, esse e-book, é um livro, por mais que eu tenha chamado de livro, é um livro digital. Quem tem esse e-book em mãos, digamos assim, consegue entender perfeitamente que a técnica da vitrofusão é bem semelhante em tudo, independente se você vai trabalhar com o vidro plano, seja o vidro float, o vidro dicróico, o opal wash, o catedral, o vidro fuse, ela é muito semelhante. Se você consegue trabalhar a vitrofusão utilizando esse tipo de vidro aqui, com certeza você vai conseguir, talvez com muito mais facilidade, trabalhar a vitrofusão utilizando qualquer um dos outros vidros importados. É claro que existem alguns detalhes que você tem que levar em consideração sempre que você vai estar utilizando um vidro importado. Mas aqui eu vou focar somente nos vidros que a gente encontra com mais facilidade, e na maioria dos casos, dependendo do que você vai fazer, você pretende criar, você pode encontrar de forma gratuita também, que no caso são a garrafa de vidro, tá aqui, e o vidro plano, o vidro float, ou mesmo vidro de janela. E fazendo isso, pessoal, aos poucos eu vou criando multiplicadores dessa ideia vitrofusão. O que seriam esses multiplicadores aqui, na minha opinião? Eu ensinando, mostrando os processos de criação de algumas peças para vocês, vocês automaticamente vão aprender, claro, né? Meu objetivo é ensinar vocês. Vocês vão aprender, vocês vão começar a observar esse tipo de material na rua com outro tipo de olhar, não somente esse, como esse daqui também, eu vou deixar aqui no cantinho para não esquecer. Vocês vão começar a observar esse tipo aqui de material com outro olhar, um olhar mais empreendedor, digamos assim, pensando, poxa, com essa peça aqui, com esse tipo de vidro, eu consigo criar uma fruteira, digamos assim. Com essa placa de vidro, caso seja uma placa um pouco maior, eu consigo criar uma cuba. E cuba, você já consegue lucrar com ela. Eu vou falar um pouco sobre ganho financeiro mais para frente. Com a garrafa de vidro eu consigo fazer talvez algumas peças mais diferenciadas, como saboneteira, como pingente para colar, como peças entrelaçadas. Enfim, e a partir do momento que você começa a entrar nessa área da vitrofusão, você começa a explorar esse universo, algumas outras portas vão se abrindo, outras oportunidades vão se abrindo também, como por exemplo, patrocínio, eu vou falar um pouco mais para frente também, formas de você ganhar dinheiro de várias formas variadas, não somente com a criação de produtos, eu também vou falar um pouco mais para frente, e também, por consequência, uma porta muito interessante começa a se abrir, que é as portas que te possibilitam criar novos multiplicadores dessa ideia também. Então, partindo do princípio, se eu crio alguns multiplicadores e esses multiplicadores criam outros também, em pouquíssimo tempo as pessoas vão estar observando esse tipo de material aqui, que é o meu objetivo principal com esse canal. As pessoas vão estar observando esse material aqui como uma fonte de renda, talvez uma fonte de renda extra, ou até mesmo para muitas pessoas a fonte de renda principal. Vão estar olhando para esse produto aqui não somente como uma garrafa de vidro, mas como uma peça, como um objeto, como algo a ser feito, uma oportunidade, melhor dizendo. E dessa forma, esses multiplicadores também vão poder atuar dando cursos, workshops, palestras, atividades, cursos, seja presenciais, sejam online também, mentorias, consultorias, enfim, várias coisas, vários universos, várias áreas diferentes imersos no mesmo universo que é a vitrofusão. Então percebe que isso aos poucos vai começando a causar um efeito dominó, uma reação em cadeia, em que se eu ensino 10 pessoas, dessas 10, uma pessoa ensina mais 10, dessas outras 10, uma pessoa ensina mais 10, aos poucos, em muitos estados, muitas cidades brasileiras, vai ter pelo menos uma pessoa que vai olhar para esse tipo de material aqui de forma
diferenciada, recolhendo esse material da sua cidade e criando peças diferenciadas. Então, pessoal, vamos lá ao que importa. Vamos iniciar aqui o nosso aprendizado sobre a técnica da vidrofusão em si. Para isso, a gente tem que entender primeiro quais são os processos necessários que vão levar você a pegar uma matéria-prima qualquer e transformar numa peça que você deseja, que você projetou inicialmente, que você imaginou inicialmente. Primeiro você imagina o que você pretende criar, depois você escolhe a matéria-prima, depois você cria o projeto e aí sucessivamente. Para isso, pessoal, a gente vai precisar, eu vou explicar aqui para vocês nos processos os materiais necessários, a escolha e preparo da matéria-prima, o que você deve fazer para escolher e preparar a matéria-prima, a pigmentação, ou seja, você dá cor, dá vida ao seu projeto. Dentro dessa pigmentação, eu não coloquei aqui no gráfico, mas eu vou mostrar também como que você vai fazer para dar forma à sua peça, ou seja, pegar uma placa plana, digamos assim, como essa daqui, e curvar ela à sua vontade. E por último, e o mais importante aqui, a queima. Eu vou explicar para vocês todos os processos de queima, todos os tempos e temperaturas utilizados para a criação de alguns modelos de peça. E com isso, eu tenho certeza que a partir dessa singela explicação, vocês vão entender como que vocês vão poder, o processo que vai levar vocês a criarem qualquer outra peça que vocês possam imaginar. Então aqui, o que seriam os materiais necessários? Seriam os materiais básicos que você realmente vai precisar para estar produzindo uma peça. Tem muitas pessoas, não sei, talvez seja o seu caso ou não, que imaginam que o investimento na área da vidrofusão é algo exorbitante, é algo muito alto, algo que você vai ter que desembolsar R$1.000, R$2.000, R$3.000 em materiais para iniciar. É claro que, dependendo da área que você pretenda atuar, o investimento pode ser maior ou menor. Isso eu vou explicar em detalhes um pouco mais para frente, mas aqui vocês vão perceber que você não precisa de uma quantidade muito grande de materiais para que você possa criar uma quantidade praticamente infinita de peças. Isso independente de tamanho, formato e cor e também matéria-prima utilizada. Eu vou explicar tudo isso em detalhes para que não fique nenhuma dúvida. Outro ponto aqui é a respeito da matéria-prima. Como vocês viram, como eu acabei de explicar, existem muitos tipos de matéria-prima que você pode estar utilizando. Aqui eu vou bater basicamente nas matérias-primas gratuitas, digamos assim. Mas caso você queira pegar essa explicação dessa aula e utilizar em qualquer uma das outras matérias-primas que eu expliquei anteriormente, qualquer um dos outros tipos de vidro, isso é totalmente possível. Inclusive tem alguns vidros, muitos deles, que você não necessariamente precisa utilizar pigmento. Então, nessa explicação que você vai ter aqui, se você for utilizar um vidro que não precisa de pigmento, você já descarta a parte da pigmentação e, por consequência, o investimento em pigmento e pincéis também. Outro ponto aqui é a respeito da queima. Eu vou explicar em detalhes como que você vai fazer desde o recolhimento da matéria-prima, a projeção e principalmente a queima. Ou seja, o que seria essa queima? Seria a parte em que você pega o projeto de vocês, vamos supor que eu quero transformar essa placa aqui num projeto qualquer. Você pega aquele projeto, leva para dentro do forno, faz os controles de tempo e temperatura e aí no final de tudo você tira uma peça pronta, uma peça bonitinha como você imaginou. Dentro da área da vidrofusão, isso também é conhecido como queima. O termo técnico seria ciclo de cozedura. Eu vou explicar isso em detalhes mais para frente. Inclusive, vou explicar também como que você pode fazer para você ler o gráfico de queima de uma peça, para que caso você encontre alguns gráficos de queima de algumas peças que você queira fazer na internet, você possa seguir eles sem qualquer dúvida sobre o gráfico em si. Então, para você que está chegando aqui agora, o que seria a vidrofusão ou glass fusing, como é mais conhecido internacionalmente? Basicamente, pessoal, em termos bem simples, vidrofusão é a união de dois ou mais pedaços de vidro utilizando alta temperatura. Então, basicamente, vamos supor aqui que eu pego
duas placas de vidro como essa daqui, levo para um forno especial ou para uma mufa, eu vou explicar isso mais para frente, coloco as duas juntas, uma tem que estar sobre a outra, elevo a temperatura a ponto dos vidros começarem a derreter. Esse processo de derretimento e união desses vidros, porque como uma vai estar em cima da outra, eles vão derreter e vão começar a se unir, se fundir. E é daí que vem o nome vidrofusão, união de vidro, união de duas ou mais placas de vidro. E aqui eu separei algumas áreas que qualquer pessoa, inclusive você, pode começar a atuar ainda hoje com conhecimento, com simples conhecimento que eu vou passar aqui nessa aula para vocês, que são as áreas decorativas, área de utilitários, construção civil, acessórios, área esportiva também, a área artística e várias outras que, por mais que eu não vou mencionar elas aqui, você, através de uma singela pesquisa no Google, você pode encontrar mais informações sobre elas também. E assim, pessoal, por que eu falo que essas áreas aqui, elas dão retorno financeiro? Se o retorno financeiro não é o seu foco, abstém isso aqui que eu vou falar. Mas caso seja, por que eu falo? Sempre bato aqui nessas áreas aqui no canal. Porque são áreas que a gente já atuou, que a gente já provou, que pode sim ter retorno e retorno alto com a venda desses produtos, e que também tem vídeos aqui no canal onde a gente mostra alguns processos de criação de algumas peças que, em complemento a essa aula de hoje, você pode estar consultando e ampliando ainda mais o teu conhecimento na área da vidrofusão, como por exemplo a área decorativa, que aqui tem dezenas e dezenas de vídeos onde a gente mostra, seja o passo a passo para você criar peças decorativas, ou até mesmo a gente explica como que é o processo e os benefícios que a criação daqueles tipos de peça podem trazer à sua área financeira, digamos assim. Outro é a área de acessórios. Pessoal, se você segue aqui o canal já mesmo que seja há pouquíssimo tempo, você sabe que a gente sempre bate aqui na tecla que a área onde o retorno financeiro é maior e mais rápida, na nossa opinião, é a área de criação de acessórios. Fora que o investimento para você começar nessa área é mínimo. Inclusive, a gente tem um curso chamado Bijuteria de Valor, onde a gente ensina o passo a passo de criação de acessórios diversos, utilizando a tua própria mufla em um espaço mínimo de 2 metros quadrados. Caso você ainda não saiba o que é mufla, eu vou explicar um pouco mais para frente. Caso você se interesse em conhecer um pouco mais sobre bijuteria de valor, eu também vou deixar o link aqui embaixo na descrição para depois dessa aula você ir lá e dar uma conferida. Outra área que você também pode atuar e que é pouquíssimo falado dentro da vidrofusão é a área da construção civil. Se você também segue nosso canal, você já deve ter percebido, você já deve ter se deparado com um vídeo ou alguma foto em que a gente mostra um painel todo desenhado. Esse painel foi feito utilizando a técnica da vidrofusão, onde nós transformamos milhares e milhares de garrafas de vidro nessa arte aí que tem mais de 50 metros quadrados. E por mais que esse painel tenha sido um patrocínio que a gente recebeu de uma empresa fabricante de garrafa de vidro, caso você atue nessa área e cobre pelo metro quadrado, você não vai cobrar barato. Por quê? O valor da arte, a arte em si não tem preço. Se você tem um mínimo de maturidade mental, você entende isso. Vou falar de novo, a arte não tem preço. Talvez para os adolescentes ou as crianças de plantão podem discordar disso que eu estou falando aqui, porque talvez nunca vivenciaram, nunca se imergiram dentro da área artística. Vai por mim, pessoal. Eu sou da área da arte há mais de 16 anos e eu sei plenamente que uma coisinha pequena, ínfima que você faz, desde que ele tenha um valor artístico agregado, ele vai valer muito mais do que um simples trabalho feito somente por fazer. Então, se você focar o seu trabalho
na área artística, agregando vários valores culturais, históricos nele também, eu tenho certeza que você vai se dar muito bem dentro da vidrofusão. Isso por mais que algumas pessoas pensem o contrário. Mas olha só, aqui eu vou te dar 3 formas diferentes, e aqui eu não estou falando de área de atuação. Vou te dar aqui 3 formas diferentes de como que você pode ganhar dinheiro. E dentro dessas 3 formas existem várias e várias áreas de atuação. Por exemplo, você pode ganhar dinheiro, e a forma mais clara para a maioria das pessoas, com a venda dos produtos que você está produzindo, com a venda do produto final. Ou seja, você pega um vidro plano ou uma garrafa de vidro, cria uma peça e vende aquela peça. Vamos supor aqui, por exemplo, que eu peguei uma garrafa de vidro como essa daqui, por exemplo, uma garrafa de vidro transparente, e através de alguns processos eu criei um pingente para colar e posteriormente montei o colar. Essa daqui é a minha peça final. Eu vendo o meu colar por um valor X, focado num público X. E é muito importante deixar claro aqui, pessoal, que eu sei que muitas pessoas não gostam muito desse tipo de colar aqui, porque acham que chama muita atenção. Esse é o modelo de peça que eu encontrei para o meu público-alvo. Se você faz peças loucamente focando em vários públicos, provavelmente você tende a ter um retorno consideravelmente baixo. Agora, se você entende o público pela qual você vai estar produzindo aquele tipo de peça, você entende a fundo ele, eu tenho certeza que você vai poder cobrar mais pelo seu trabalho, porque esse público vai pagar mais por uma peça que agrade ele. Enfim, mas aqui é o meu produto final, o colar. Vendi para o público final, ganhei o dinheiro, consideravelmente um retorno financeiro bom. A mesma coisa se eu pego uma placa de vidro de 8 ou 10 milímetros, crio uma cuba, vendo essa cuba para o público final, para a pessoa final, aquele ali é o meu produto final, tá? Entendeu aqui o que é produto final? Produto final é qualquer peça que você cria através da vidrofusão, que você vai vender ela pro cliente final. Basicamente é isso. Outra forma bem interessante também de você ganhar dinheiro é através da venda de matéria-prima. E o que seria essa venda de matéria-prima? Seria a venda daqueles materiais que outros artesãos, outras pessoas vão utilizar para a criação do produto final delas ou deles. Por exemplo, pegando aqui o mesmo exemplo do colar. Se eu crio o pingente do colar e vendo o pingente para uma pessoa que vai montar o colar e vender para o cliente final dela, por mais que o pingente para mim seja o meu produto final, eu estou vendendo ele como uma matéria-prima. Se eu, por exemplo, crio fritas de vidro, fritas, para quem não sabe, é como se fosse um granuladozinho de vidro. Eu posso pegar uma chapa de vidro, granular ela todinha, ou seja, triturar ela ao ponto de virar somente o pozinho de vidro. Claro que com uma granulatura específica, e essa granulatura ela vale ouro, digamos assim. É só você ir no Google e pesquisar fritas de vidro ou fritas para vidrofusão, que você vai ver o valor de 100 gramas, 50 gramas de uma paradinha dessa daqui. Então, se eu crio fritas utilizando vidro, eu posso vender essas fritas como matéria-prima, porque além da pessoa estar utilizando para a criação de um produto final, ela também pode utilizar essas fritas para vender como matéria-prima também. Ou seja, eu sou o produtor e ela é o revendedor para o cliente final. Ficou claro para vocês o que é a venda de matéria-prima? Eu acredito que sim. Bom, a terceira forma de como que você pode ganhar dinheiro é através da venda de conhecimento. Pessoal, pensa aqui comigo. Você tem o conhecimento capaz de pegar matéria-prima, muitas vezes gratuita ou até mesmo importada, transformar em produtos em que você investiu pouco, dependendo da tua área de atuação, você investiu pouco e a conversão, o ROI, o retorno sobre o seu investimento é muito, muito alto. Pegando aqui novamente como exemplo de novo, essa garrafa aqui de vidro, com ela eu consigo fazer cerca de 9 a 12 peças dessa daqui. Se cada uma delas
delas eu montar um colar e vender cada uma deles por R$150, olha só o tamanho do retorno que eu tenho. Por quê? Para fazer uma peça como essa daqui, utilizando a mufla, para fazer uma peça como essa daqui, eu vou gastar cerca de 10 a 15 centavos, no máximo estourando 15 centavos. Para mim montar um colar como esse daqui, novamente, utilizando esse colar aqui como exemplo, eu vou gastar cerca de entre 6 e 10 reais para montar essa armação aqui. 15 centavos, 8 reais. Vamos arredondar para 10. Então deu 10 e 15. E isso aqui eu estou contando com o gasto de energia elétrica. 10 e 15. Para mim ter um retorno de 150 reais, você acha que isso é um bom ou um péssimo retorno? Aí você me diz, Evandro, eu não acredito que você... Cara, aí é problema seu, é uma crença tua. Eu não tô aqui hoje para provar nada. Meu objetivo aqui hoje é outro. Então assim, você acha mesmo que não vai aparecer ninguém querendo querendo pagar por esse conhecimento? Evandro, mas a vidrofusão, quem que vai querer pagar R$1.500 num curso de vidrofusão? É aí que você se engana, meu brother. Muitas e muitas pessoas estão atrás de um conhecimento necessário para que elas consigam um retorno financeiro bom, digno delas. Se você, através do seu trabalho, consegue mostrar para a pessoa que ela consegue sim, através do simples conhecimento que você tem, atingir o patamar de financeiro que ela quer, é claro que ela vai investir R$1.500 no seu conhecimento. Afinal de contas, R$1.500 seria basicamente a venda de 10 colares como esse daqui que eu mostrei para você, sendo que o conhecimento você vai ficar com ele infinitamente, ou até você partir dessa para melhor. Então, pessoal, essa terceira forma é muito presente em artesãos que mostram para o mundo o trabalho que eles produzem. Já pensou poder criar qualquer peça utilizando a vidrofusão? Nesse final de ano, o curso Fusão Perfeita está com um desconto inédito para você que quer começar 2024 com um novo propósito. Com o cupom OFUSIN, você terá 35% de desconto no curso completo Fusão Perfeita. Ele é 100% online e conta com mais de 36 horas de puro conteúdo que farão você, além de entender tudo sobre a técnica, como escolha e preparo da matéria-prima, técnicas de pigmentação, fusão e termoformação usando o forno, fusão e termoformação usando a mufla, acabamentos e finalizações, você também aprenderá a criar moldes, aprenderá a agregar mais valor aos seus projetos, seja criando peças pequenas ou até mesmo painéis. Também estão inclusos nesse cupom o manual completo da mufla e, entre outros bônus, um passo a passo de como você pode criar uma mufla, seja para uso próprio ou até mesmo para comercialização. E lembrando, esse cupom é válido somente até o dia 31 de dezembro, às 11h59 da noite. Eu vou deixar o link aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado. Eu sou um deles. Então assim, para ficar mais claro como que são as formas, o que você pode fazer dentro de cada uma dessas formas de ganho de dinheiro, aqui na venda de produto final você pode fazer fruteiras, e aí tudo isso que eu vou falar aqui, pessoal, todos esses produtos que eu vou falar aqui, presta atenção aqui, esquece a telinha aqui por enquanto. Pessoal, todos os produtos que eu vou falar aqui, imagina não somente um produto, porque eu tenho certeza que você, com um simples conhecimento nessa área, consegue fazer vários produtos diferentes dentro de cada uma dessas áreas aqui que eu vou explicar para vocês. Por exemplo, fruteira. Você tem uma fruteira redonda, você tem fruteira quadrada, você tem fruteira triangular, você tem fruteira em formato oval, você tem fruteira em formato de pétala de flor, você tem fruteira em formato de flor de girassol, você tem fruteira em formato de folha, sei lá, folha costela de Adão, você tem fruteira em formato diferenciado, ou seja, só aqui eu citei 8 exemplos de um único produto, que no caso aqui é a fruteira. Dentro também do produto final você tem colares, e aí vocês imaginam a quantidade de colares que vocês conseguem produzir. Você tem troféu. Evandro, mas eu consigo vender troféu? Pessoal, a partir do momento que você conhece determinadas áreas onde você pode mostrar, oferecer o teu portfólio, nenhuma dessas peças aqui é difícil de vender.
Aqui no canal já tem também vários vídeos onde eu mostro onde a gente vendeu troféus e mostramos também os ganhos que a gente teve com venda de 34 troféus, por exemplo. Troféus pequenos, e o retorno foi consideravelmente satisfatório. Você tem pulseiras também, e aí você imagina a quantidade de pulseiras, sei lá, pulseira só de vidro, pulseira mesclando vidro e couro, enfim, usa a tua criatividade para imaginar. Centros de mesa, e aí você imagina também a quantidade de centros de mesa, cores diferenciadas também, produtos, matérias-primas diferenciadas também, anéis, você tem também luminárias. Pessoal, pensa só a quantidade de luminária que vocês conseguem fazer utilizando essa técnica. E diga-se de passagem, essa é uma área que, se você souber aproveitar, souber onde mostrar o teu portfólio, nunca, e aqui eu sou arriscado pôr a mão no foguinho da vela, nisso aqui que eu tô falando para você. Se você souber exatamente onde você vai mostrar, onde você mostra o teu portfólio, você nunca vai ficar sem cliente. Então, quadros, e o que seriam esses quadros? Esse daqui, por exemplo, é um quadro de 50 metros quadrados, ou seja, um painel de 50 metros quadrados. É claro que você não vai exacerbar fazer um quadro desse tamanho. Você pode fazer quadros menores ou, seguindo a linha artística, criar algo específico para um público ou pessoa específica, onde o seu ganho agregado vai ser muito grande. E diga-se de passagem, pessoal, eu não vou falar quanto que eu cobrei por um metro quadrado aqui desse painel, porque não vem ao caso, mas é muito mais do que eu tenho certeza que é muito mais do que alguns de vocês ganham por mês. E claro, eu estou subjugando muitas pessoas aqui, mas disso eu tenho certeza. Quem assistiu alguns vídeos aqui do canal onde a gente fala o preço, sabe perfeitamente do que eu estou falando aqui. Você também tem esculturas que, seguindo a área artística, também pode cobrar muito bem por isso. Você também tem a questão de medalhas, que aqui já engloba a área esportiva. Ah, Evandro, mas quem vai usar uma medalha de vidro? Se você não acredita, abstém isso. Simplesmente abstém isso aqui que eu tô falando. Questão de medalhas. Foca nas outras coisas. Eu não acredito, portanto, eu não faço. Não faz. Melhor você não fazer do que fazer alguma coisa desacreditando. Mas a área esportiva também é uma área que te dá um bom retorno. Tá? Os troféus que não me deixam mentir. A área de vitral também, por mais que aqui no canal eu não mostre muito a questão de criação de vitrais, porque é uma área que eu particularmente não me interesso muito, é uma área onde você também pode ganhar muito bem. A área de relógio, aqui já é uma área mais decorativa, relógio para parede. Eu acredito que é uma área um pouco mais comum dentro da vidrofusão. Muitas pessoas, quando iniciam cursos dentro dessa área, uma das peças que eles fazem depois do cinzeiro, depois da fruteira, provavelmente é um relógio. Bom, pessoal, aqui são somente alguns exemplos. Existem dezenas e dezenas e dezenas, se não centenas de outros exemplos que eu poderia estar mostrando e falando aqui para vocês. Mas para essa aula aqui não ficar muito grande, que já está muito grande, vamos parar aqui nessa área aqui de atuação, focando em venda de produtos. Vamos dar uma pausa por aqui. Os próximos exemplos aqui englobam o que você pode vender na área de matéria-prima. E aqui eu tenho vários produtos bem simples e fáceis, uns de se encontrar e outros de você mesmo produzir com base no conhecimento que você tem na vidrofusão. O caulim é necessário para todo mundo que trabalha com a vidrofusão, precisa de caulim, principalmente em mercados nacionais, onde a importação de matéria-prima é um pouco salgado e você tem que recorrer a produtos nacionais que também são de ótima qualidade. Pessoal, um adentro aqui. Algumas pessoas acreditam que produtos internacionais, produtos importados têm maior valor do que os produtos encontrados aqui nacionalmente. Não subjuguem os produtos nacionais, porque vocês tendem a, se vocês estão importando muita coisa, dependendo do que você está importando, você está pagando cerca de 3 ou 4 vezes mais do que você pagaria num produto nacional que faz talvez a mesma função, se não melhor do que o produto que você está importando. Então a gente tem aqui caulim, os cortadores, que são os cortadores de vidro. Vou explicar um pouco mais sobre eles mais para frente. A gente tem os alicates, são os alicates que você também vai precisar.
os pigmentos, que é a tinta que você vai estar utilizando para dar cor às suas peças, os diluentes, que é o material que você utiliza para diluir a sua tinta, os pincéis, que são pincéis macios que facilitam a aplicação, os moldes, que é o que você vai estar utilizando para moldar as suas peças, o preparo para molde, seja produtos que você vai estar vendendo para que outras pessoas possam criar os próprios moldes, ou produtos em que você vai estar comercializando para que as pessoas possam aplicar nos moldes delas, seja para levar para vidrofusão ou para consertar um possível erro que ele possa ter. Argilas, que se você trabalha com criação de esculturas, você também pode estar vendendo esse tipo de material, ou criação de moldes, você também pode estar vendendo esse material, porque alguns moldes que você pode utilizar, você pode produzir eles de argila. É claro que não é qualquer argila, tem umas argilas específicas. Fibra cerâmica, também para criação de molde ou outras coisas dentro da área da vidrofusão, muflas ou também fornos. Por que eu coloquei mufla e forno dentro da venda de matéria-prima? Porque eles, por mais que eles também sejam produtos que você, principalmente o forno, que o valor agregado o valor de comercialização é muito alto, nada impede que você, como um bom conhecedor de vidrofusão, possa produzir seus próprios fornos de alta temperatura ou própria mufla. Aí, Evandro, impossível eu conseguir produzir um forno como esse. Pessoal, não julguem a tua capacidade de aprendizado, porque por mais que pareça, a criação de um forno não é tão complicada assim. Pergunta como que eu sei disso. Tampouco a mufla. Pessoal, o investimento que você vai investir para criar uma mufla não passa de R$120 hoje, no exato dia que eu estou gravando essa aula. E uma mufla desse tamanho aqui, por exemplo, ó, aqui o interno dela é de 10 centímetros, tem 10 centímetros de circunferência de espaço de trabalho, digamos assim. Tem 10 centímetros de circunferência. Uma mufla como essa daqui, o valor dela gira em torno de R$600. Aí eu te pergunto novamente, você investindo 120 e tendo como retorno R$600, é um bom investimento ou não? Isso aqui, claro, tirando a taxa de envio pelos correios, porque se uma pessoa lá do Pernambuco, por exemplo, encomendar uma mufla de você vai ter algumas taxas para poder mandar ela para o seu cliente final. Mas mesmo assim, supondo que a taxa de envio seja no máximo R$50, você investiu para a criação de uma mufla dessa R$170 e teve um retorno aí de R$600. Subtraindo R$170, você tem aí, se eu não me engano, R$430 de lucro. Bom, esses aqui, e é claro, pessoal, que assim como a venda de produto físico, produto final, existem muitas e muitas outras coisas que você também pode estar vendendo. Eu coloquei aqui como exemplo pigmentos, mas dependendo do seu nível de conhecimento dentro da área da vidrofusão, você pode vender também a matéria-prima utilizada para que outros artesãos possam produzir o seu próprio pigmento. Ou você também pode vender matéria-prima para que outros artesãos possam produzir as suas próprias muflas. Entendeu? A quantidade de coisas que você pode estar comercializando e, por consequência, lucrando bastante com isso. Isso, pessoal, claro que se o seu intuito nessa área da vidrofusão seja a geração de renda. E aqui, pessoal, no nosso último tópico aqui, eu coloquei a venda de conhecimento e aqui eu coloquei alguns exemplos bem simples. Eu não vou entrar muito a fundo em relação a isso daqui, porque cada um desses pontos aqui, se eu fosse entrar a fundo e explicar exatamente o caminho que você deve seguir para que você consiga ganhar dinheiro com cada um desses pontos aqui, requer uma ou mais de uma aula a respeito de cada um desses tópicos. Então, para que você tenha um retorno financeiro com base no conhecimento que você tem dentro da área da vidrofusão, você pode vender o seu conhecimento dentro de atividades, como forma, aliás, de atividades, workshops, palestras, cursos presenciais, cursos online, criação de livros físicos. Se você já pesquisou sobre algum livro, algum e-book dentro da Amazon, dentro do Mercado Livre, você já percebeu que esse conteúdo tá acessível a todo mundo e por um preço justo. Por mais que você, como procurador de conhecimento, como a pessoa que está buscando conhecimento, não ache que o preço tá justo, para a pessoa que está vendendo esse conhecimento, a
através de e-book, eu tenho certeza que na maioria dos casos o preço está muito, mas muito abaixo do que realmente a pessoa gostaria de vender. Isso porque, inclusive tem a venda de e-book também, que no caso seria um livro digital. Isso porque, pessoal, imagina só, você como artesão, eu, Evandrinho, demorei hoje 16 anos para chegar onde eu cheguei, seja criando produtos dentro da área da vidrofusão, seja atuando com o público dentro da área da vidrofusão, seja criando e vendendo matéria-prima dentro da vidrofusão. Se eu, Evandrinho, for criar um livro físico para venda, claro, se eu for criar um livro físico vai ser para venda. Eu vou juntar todo o meu conhecimento todos esses 16, quase que 17 anos dentro dessa área, colocar num livro e provavelmente eu não vou conseguir vender ele por mais que R$300. R$300 para muitas pessoas ainda é muito, é o olho da cara. Mas para aquelas pessoas, elas não estão pensando nessa trajetória toda de conhecimento. Infelizmente é dessa forma. Às vezes a pessoa pega o conhecimento, às vezes da vida inteira dela, coloca num livro e vende por preço de banana. Eu, Evandrinho, sinceramente, eu não acho que vale a pena criar livro físico dentro da área da vidrofusão para ter ele como produto final. Agora, se você vai estar criando um livro físico por mais que você venda assim por merreca, o ganho realmente real dele vir através de palestras, workshops e também atividades ou até mesmo cursos, aí sim, porque você vai estar utilizando a criação de uma ferramenta que você vai estar oferecendo por um preço bem acessível para uma grande quantidade de pessoas, para através dessa ferramenta elas virem até você e comprar o que realmente importa para você, ou seja, você vai estar utilizando o livro basicamente como um chamariz para que as pessoas cheguem até você. Evandro, mas para isso acontecer eu tenho que estudar durante anos, tenho que investir muito. Pessoal, não, você não precisa estudar durante anos, você não precisa investir horrores de dinheiro, você basicamente precisa entender os processos, que novamente são os materiais necessários. Você tem que entender o que realmente você precisa para criar uma grande quantidade de peças. Você precisa entender quais matérias-primas você precisa de fato ter em seu espaço para que você consiga criar essas peças. Você precisa entender como que você pode, através do conhecimento que você tem, pegar essa matéria-prima e dar formas, formatos e cores diferenciadas a elas para que elas se tornem produtos vendáveis, produtos que agradem os olhos de possíveis compradores, de novo, caso a venda seja o seu intuito. E você principalmente precisa entender quais são os ciclos de cozedura, os tempos de queima que você tem que colocar, tem que programar ali, tem que utilizar para que cada uma das suas peças saia do forno ou da mufla de forma perfeita, sem nenhum tipo de problema. Para aí sim, através disso, você ter uma venda muito mais segura. E assim, pessoal, entendido isso, eu vou começar a passar para vocês agora os materiais que vocês vão precisar para que vocês possam iniciar na vidrofusão. E como não poderia de forma alguma ser diferente, porque afinal de contas você vai estar trabalhando com vidro, vou começar aqui com os EPIs. E os EPIs, pessoal, são muito, mas muito simples. Provavelmente você pode encontrar eles com muita facilidade em qualquer loja de materiais de construção ou de ferramentas aí da sua cidade. Que são luvas básicas, luvas de proteção. Eu costumo utilizar uma luva preta para o corte e caso você tenha um pouco mais de receio de trabalhar com o vidro, eu recomendo que você compre uma luva um pouco mais grossa. Em suma, você tem que adquirir uma luva que você se sinta seguro ou segura para que você possa manusear com facilidade as ferramentas na hora da confecção, na hora da criação das suas peças. Outro material são os óculos de proteção. Evandro, como que seria o óculos de proteção? Você vai pegar o óculos de proteção e vai colocar no seu rosto. Se você sentir que você se sente seguro com aquele tipo de material, é esse o óculos ideal para você. Eu também sempre recomendo que você adquira
um avental. Por quê? Você vai estar trabalhando com vidro e às vezes no processo, principalmente de corte, algumas lasquinhas de vidro você tende a não ter 100% do controle dessas lasquinhas de vidro. Então elas podem vir e se você tiver com roupa, ela pode grudar na sua roupa e você geralmente só vai perceber quando já for tarde demais. Então o avental seria de bom grado aí. Outra coisa também é o uso de máscara. Em alguns momentos você vai precisar utilizar da máscara, principalmente quando você for mexer com materiais tóxicos, sejam alguns pigmentos, alguns materiais que você utiliza para preparar os pigmentos ou até mesmo na hora da criação de alguns moldes, caso você queira criar moldes também. Então você vai precisar de máscaras. Basicamente, pessoal, você só vai precisar desses materiais de proteção individual, assim, em primeiro plano, de mais urgente assim. Tem os materiais secundários, que são luvas para temperatura, caso você vai estar trabalhando principalmente com forno de alta temperatura, você também vai precisar dessas luvas, ou dependendo de como você vai estar trabalhando com a mufla, eu também recomendo uma luva de algodão, aquela luva trançada, para que você faça um movimento de observação da mufla no momento da queima dela. Você vai precisar dessa mufla. Se você for trabalhar criando peças onde você vai precisar abrir o forno para manusear a peça dentro dele, raramente isso você vai precisar fazer dentro da vidrofusão, mas existem casos que você realmente tem que fazer isso, dependendo da peça que você vai criar. Você vai precisar de um mangote. Isso é uma ferramenta, é um material específico, é como se fosse uma manga, né? Uma manga comprida em que você coloca aqui. Ela é feita de um material especial, justamente para que você consiga trabalhar em alta temperatura e você consiga abrir o forno sem que a temperatura passe para o seu braço. Você também vai precisar de botas, lembrando que no primeiro caso dos materiais essenciais, dos materiais principais, é muito importante você estar trabalhando com tênis, ou seja, utilizando um calçado que protege principalmente a parte de cima dos seus pés, para que caso aconteça de alguma peça de vidro cair, a bota ela vai proteger muito mais o seu pé do que um simples tênis, um simples chinelinho ou uma sandália. E também você vai precisar de um abafador de som, principalmente em momentos em que você vai estar utilizando a furadeira para fazer furos no vidro. Porque caso você vá fazer pingentes, você vai precisar fazer furos no vidro, principalmente se você for optar por esse tipo aqui de furo direto na peça. Se você optar por outro modelo de furo, um furo horizontal, você não precisa de furadeira. Simplesmente você utiliza algumas técnicas para que o próprio vidro faça, a própria montagem da peça faça o furo por você. E, pessoal, caso você opte por não adquirir algum desses materiais principais aqui, seja luva, óculos, avental, a máscara ou até mesmo trabalhar sempre com os pés protegidos, eu recomendo que você tenha um ótimo kit de primeiro socorro, porque a gente tem que levar em conta aqui que a gente vai estar trabalhando com material cortante e também alta temperatura. Então, cedo ou tarde, se você negligenciar o uso de materiais de proteção, um acidente vai acontecer com você e você vai precisar do kit de primeiros socorros aí ao seu alcance. Bom, pessoal, explicado exatamente os materiais que você vai precisar, a gente vai falar aqui um pouco do espaço ou o seu ateliê, que é o espaço que você vai precisar para trabalhar a vidrofusão. Como eu já expliquei em muitos e muitos outros vídeos aqui do canal, você não precisa necessariamente de um espaço muito grande para que você possa começar. Porém, você precisa de um espaço específico e exclusivo para esse tipo de trabalho. E esse espaço ele precisa ter algumas exigências, precisa ter algumas especificações para que você consiga fazer suas peças de forma segura e de forma muito mais confortável. Porque afinal de contas, se você tem segurança e você está confortável no espaço de trabalho, a tua criatividade flui
muito mais. Então o espaço precisa estar ventilado. Por que ventilado? Porque evita mal-estar por conta das temperaturas elevadas do ambiente devido ao uso dos fornos. Independente se você vai estar utilizando um forno de alta temperatura ou uma simples mufla, o seu local de trabalho, o seu ateliê, tem que obrigatoriamente ser um local ventilado, porque caso contrário, ele vai aquecer muito. Porque levando em conta que a gente vai estar trabalhando com alta temperatura. Um ambiente ventilado, ele também previne problemas respiratórios causados pela liberação de vapores tóxicos e ou partículas de determinados materiais. Como eu já expliquei anteriormente, tem alguns materiais que você vai precisar do uso de máscara. Por quê? Você não deve inalar esse tipo de material. A fibra cerâmica, por exemplo, é um desses materiais que você deve evitar ao máximo possível a inalação de partículas dele, principalmente se você for criar molde utilizando ele, porque caso você respire, isso pode te trazer problemas respiratórios a médio e longo prazo. Caso você respire com frequência que eu estou falando isso. E alguns pigmentos, eles também, no processo de queima deles, eles liberam alguns gases que podem ser tóxicos também para vocês. Então é sempre bom você estar utilizando máscaras, seja utilizando a mufla ou o forno de fusão no momento em que você for dar aquela observada na sua peça para ver como que está o andamento da fusão dela, beleza? Então o espaço precisa estar ventilado e minimamente também, pessoal, organizado, porque principalmente evita acidentes, economiza também tempo durante a escolha e junção dos materiais necessários para a criação de determinadas peças e deixa a circulação do artesão, no caso a sua, muito mais fluida. Porque, pessoal, convenhamos que um espaço bagunçado atrapalha todo o processo, seja de circulação, de confecção da peça e até mesmo de inspiração na hora de pensar, de idealizar um projeto. Outro ponto que, na minha opinião, é o principal, o ambiente em que você for escolher para montar o seu ateliê, o seu espaço, seu pequeno espaço de trabalho, ele tem que ser restrito. Por quê? Primeiro, novamente, evita acidentes, controla o trânsito de pessoas, a circulação de pessoas indesejadas e garante um tempo de maior qualidade para focar na sua arte. Porque pensa só, imagina só que eu montei aqui o meu ateliê nesse espaço, que de fato é o meu ateliê. Montei meu ateliê aqui nesse espaço. E toda hora tem pessoas circulando, as pessoas querendo conversar comigo, crianças principalmente, animais, eu tenho um cachorrinho aqui, eles vão circulando. Vai chegar uma hora que você não vai ter a concentração necessária para que você possa criar suas peças de uma forma mais fluida. Então, um espaço restrito somente ao artesão ou a pessoas autorizadas é de suma importância e vai te ajudar muito na hora de você criar as suas peças. E outro ponto aqui é que o espaço tem que ser minimamente iluminado e, de preferência, ter uma iluminação natural. Porque uma iluminação natural, ou seja, a iluminação do próprio sol, não estou falando do sol direto na sua mesa de trabalho, mas pelo menos uma janela para que uma luz natural entre no seu ambiente. Isso vai facilitar muito também na hora de você observar alguns detalhes que somente pela luz natural pode ser possível. É claro que a iluminação artificial vem muito a calhar, mas se no seu espaço tiver uma iluminação natural, você vai ter muita facilidade também na hora da criação das suas peças. E quais são os materiais básicos, ou seja, aqueles que você realmente vai precisar para ir do zero às suas primeiras peças dentro da vidrofusão? Aqui eu vou falar não somente dos materiais básicos, mas daqueles que realmente você vai precisar. Então, assim, dentro desses materiais estão o cortador de vidro. Aqui, por exemplo, eu estou mostrando para vocês o cortador do tipo toio. Eu particularmente chamo de caneta. Então, assim, é com esse cortador aqui, existem, e é claro, para todos esses materiais que eu vou falar aqui, existem vários e vários modelos de vários e vários preços diferenciados também. Como eu falei no começo, eu vou deixar a lista de alguns materiais aqui na descrição para que você possa ir lá e consultar o valor de cada um deles para que você possa ter um valor médio sobre eles também. Então, assim, o cortador de vidro, é com ele que você vai poder, claro, cortar o vidro, mas não somente cortar por cortar.
caso você queira criar um formato diferenciado na sua peça, como por exemplo essa daqui, que já eu explico para vocês o que é, você percebe que aqui tem corte reto e aqui tem um corte curvo. É com esse cortador aqui que você vai fazer esse tipo aqui de corte. E é com essa ferramenta que você consegue dar formatos diferenciados ao seu trabalho, isso independente do tamanho. Outra coisa que você também vai precisar é de uma base de corte. Eu, por exemplo, utilizo uma base de PVC, que aí você pode encontrar facilmente, seja na Amazon ou no Mercado Livre, também com vários tamanhos diferentes e vários preços diferentes também. Eu gosto dessa base porque, diferente de outras bases que alguns artesãos utilizam dentro da vidrofusão, essa base aqui ela é totalmente lisa e me permite criar também peças pequenas, fora o fato que ela também já tem uma marcação que eu posso utilizar e sempre utilizo na hora de cortar os meus projetos. Eu também vou precisar de alicates e, como eu já falei em outros vídeos aqui do canal, tem vários modelos de alicates. Eu preciso basicamente de dois modelos: o modelo de alicate bico de pato e o modelo de alicate de desbaste. Aqui eu vou dar uma pequeno resumo de como que para que serve cada um deles aqui também, mas aqui no canal tem outros vídeos onde eu explico detalhadamente. Vamos supor aqui que com o cortador eu faço risco aqui nessa peça aqui de vidro. O cortador, por mais que ele se chame cortador de vidros, ele não corta. Ele simplesmente cria uma linha chamada linha de debilitação. Então, a partir do momento que eu crio essa linha no vidro, eu venho com o alicate bico de pato, posiciono o alicate exatamente no ponto onde eu fiz a minha linha e faço uma leve pressão no alicate, fazendo com que o vidro se parta. A mesma coisa acontece com o alicate de desbaste. A diferença entre esses dois alicates é que, enquanto um é mais direcionado para a criação de peças grandes, outro eu utilizo mais para a criação de peças pequenas. Então, assim, supondo que você não tem capital necessário para investir nesses dois alicates, eu recomendo que você pare e pense: poxa, que tipo de peça eu quero criar? Quero criar peças grandes? Alicate bico de pato. Quero criar peças pequenas utilizando a mufla ou o forno de alta temperatura? Alicate de desbaste. Aí, com o tempo, você adquire o outro alicate. O ideal é que você tenha os dois no seu ateliê. Um ponto aqui importante que eu quero passar para vocês é que, se você optar por adquirir um alicate bico de pato, opte por adquirir um que tenha a base metálica. Por quê? Porque caso você compre, você vai se deparar com muitos modelos de alicates bico de pato, inclusive esse modelinho aqui que é preto, tem uns azuis também, outros de outras cores, mas basicamente é preto. E tem também a marcaçãozinha aqui. Por que eu não indico ele? Porque vamos supor aqui que eu quero fazer o corte do vidro. Se a minha base é metálica, eu não tenho esse problema aqui, ó. Foca aqui no alicate, olha só. Eu pressiono, percebe que uma base de borracha, de plástico, ele faz esse movimento aqui. Ou seja, eu perco um pouco da pressão do alicate. Então, em muitos casos, às vezes eu pressiono ele me faz esse movimento aqui, ó. Daí, quando o vidro quebra, o alicate, esse tipo aqui de alicate, ele meio que pega impulso e pressiona mais ainda o vidro, fazendo com que eu quebre a minha peça e, por consequência, eu perca a minha matéria-prima. Então, opte por um alicate. Sempre opte por alicates que tenha a base metálica. Outra coisa que você vai precisar é do caulim. O caulim ele serve como um desmoldante para que você consiga tirar a sua peça inteira, seja do piso do forno ou da gaveta do forno, do molde ou até mesmo da mufla. Funciona como se for, imagina que você vai fazer um bolo comum. Você não precisa untar a forma seja com um produto específico ou com farinha de trigo, para que no final do processo você consiga tirar o bolo inteiro, porque caso contrário ele vai grudar na forma. Com vidro é a mesma coisa, você precisa passar um desmoldante que vai fazer com que você consiga tirar a sua peça no final da queima. Aqui no Brasil a gente encontra com muita facilidade e muito barato o caulim. Basta você pesquisar no Mercado Livre
por Kaolin. Sempre procure pelo de cor creme. O branco ele vai ressecar muito sua mão, você vai, enfim, vai te incomodar bastante no momento que você estiver manuseando ele. O creme é bem melhor. Caso você não encontre por Kaolin creme, procure por silicato de alumina. Se eu não me engano é silicato de alumina, o nome científico dele. Eu vou deixar o nome aqui na tela para vocês verem. Procure por esse nome que aí eu tenho certeza que você vai encontrar uma lista e você vai perceber que o quilo está muito barato. E 1 quilo, principalmente se você for trabalhar com a mufla, vai durar anos e anos aí. Outro material que você vai precisar, é claro, um dos mais importantes, o mais importante, porque caso contrário, você só está brincando de cortar vidro aqui, é o forno de alta temperatura e a mufla. Apesar de contas, a vidrofusão se trabalha com alta temperatura e, por consequência, é claro, você vai precisar de uma ferramenta que consiga chegar na temperatura de fusão do vidro. E essas ferramentas, como eu já falei anteriormente, são o forno e a mufla. Então, assim, para quem quer trabalhar com peças grandes, opte pela aquisição de um forno. Para quem pretende trabalhar somente com a criação de acessórios, a mufla. Ah, Evandro, mas só acessórios, eu quero ganhar dinheiro. Só com acessórios eu consigo ganhar dinheiro? Pessoal, só com acessórios você consegue ganhar dinheiro. Inclusive, o curso Bijuteria de Valor vai estar aqui na descrição para vocês depois darem uma olhada lá e verem por conta própria que é totalmente possível isso. Esses, pessoal, são os materiais principais que você realmente vai precisar. E um plus aqui, caso você vá trabalhar com garrafa de vidro, nesses materiais principais, você vai ter que adicionar um cortador de garrafas. Você também consegue encontrar uma grande quantidade de modelos e valores, e tipos, modelos e preços também de cortadores de garrafas no Mercado Livre. É só você colocar lá, cortador de garrafas elétrico, e você vai encontrar uma grande variedade. E assim como os EPIs, aqui eu também adicionei alguns materiais secundários, que são os pigmentos e pincéis. Por que, Evandro, pigmentos e pincéis não estão nos primários? Porque caso você lembra lá atrás quando eu falei de matéria-prima, que no caso são os vidros que não precisam de pigmento, não precisa da pigmentação, caso você opte por esse tipo de matéria-prima, o pigmento fica em segundo plano. Diluente, porque caso você não esteja trabalhando com pigmento, não tem por que você comprar diluente. Os moldes, principalmente se você é iniciante, é legal você primeiro trabalhar a questão da vidrofusão, melhora a fusão das peças, depois você parte para modelagem. Agora, caso você já seja iniciado, já tem uma noção clara de vidrofusão e queira trazer os moldes para primeiro plano, aí fica ao teu critério. E também tem aquelas pessoas que não querem, que preferem trabalhar somente com peças chapadas ou até mesmo com criação de bijuterias, ou seja, peças menores que não precisam de curvatura nenhuma. Então o molde fica aqui de segundo plano. As lixas também, você vai precisar ter algumas lixas no seu ateliê, isso por conta de que algumas peças depois da vidrofusão pode acontecer em alguns casos de você precisar lixar, tirar um pouquinho de algumas pontas que possa vir a estragar, digamos assim, o resultado final, a qualidade, melhor dizendo, da sua peça. E isso também fica em segundo plano. E também furadeira e broca. Como eu expliquei aqui no caso dos pingentes, em alguns casos você vai precisar utilizar a furadeira, e para que você possa furar o vidro, você vai precisar de brocas específicas para furo do vidro, que no caso são as brocas diamantadas. Então, caso você vá trabalhar com furo de peça, não somente de pingente, mas algumas outras peças você precisa de furo, você também tem que ter aí no seu arsenal de materiais a furadeira. E aqui uma questão muito importante que eu coloquei aqui é que existe uma gama muito grande de materiais dos mais variados tipos e mais variados objetivos, e você pode utilizá-lo eles conforme a tua área de atuação. Por exemplo, como eu acabei de falar, se eu vou estar criando pingente onde o furo vai ser dessa forma aqui, furo direto, é claro que eu preciso de uma forma para fazer esse furo. E essa forma, a mais fácil, é através do uso de furadeira e broca. Então eu preciso adicionar esses materiais. Se eu não preciso de furadeira, aí eu não adiciono. Agora, se eu for estar trabalhando, por exemplo, com uma quantidade muito grande de corte de peças, onde eu preciso em cada uma delas dar um acabamento mais refinado, aí eu vou precisar de uma lixadeira elétrica, por exemplo.
ou caso eu precise trabalhar com a observação do lado certo do vidro, aí eu preciso de outra ferramenta específica, ou caso eu vá trabalhar com a criação de arte para quadros, aí eu vou precisar de uma mesa de luz, por exemplo. Enfim, à medida que você for explorando novos universos dentro da vidrofusão, você vai perceber que você vai estar precisando de materiais diferentes do que eu estou explicando aqui para vocês. E como eu falei antes, aqui é somente os materiais que você realmente vai precisar para iniciar na vidrofusão e mesmo assim ter a possibilidade de criar uma quantidade muito, mas muito grande de peças. E dentro aqui dos materiais que você vai precisar também estão o forno de alta temperatura e a mufla. E esse forno, pessoal, é um forno específico para trabalhos com altas temperaturas. Tem muita gente que pergunta se o forno de fogão, esse forninho que a gente tem em casa, dá-se para derreter vidro dentro dele. Pessoal, não dá, porque como você pode ver, no próprio fogãozinho tá lá a temperatura máxima que o forno é capaz de chegar. E com essa temperatura, pessoal, o máximo que pode acontecer é dar um choquezinho térmico lá numa placa de vidro que você, por azar, possa colocar dentro do seu forno. Por quê? Para se trabalhar a vidrofusão, a gente realmente precisa de temperaturas muito altas, que podem ser ali próximas a 900 graus. Aqui eu vou mostrar para vocês peças que podem ser trabalhadas em até 820 graus. Mas antes disso, eu vou explicar aqui para vocês o que é a temperatura de trabalho, tanto do forno quanto da mufla. E a mufla, para quem ainda não sabe, ela é uma ferramenta, é como se fosse um pequeno forninho que funciona em conjunto com o micro-ondas. Então, basicamente, eu pego qualquer peça que eu queira fundir, coloco dentro da mufla, fecho, coloco dentro do micro-ondas e aí a programação eu vou colocar os tempos, no caso, eu vou colocar no próprio micro-ondas. Então, as ondas que o micro-ondas emite, as ondas magnéticas do micro-ondas, vão fazer com que a mufla aqueça a ponto de chegar a uma temperatura de trabalho próxima ali a 900 graus, que é o que a gente realmente precisa para trabalhar com a mufla dentro da área da vidrofusão. Então, assim, o que seria a temperatura de trabalho? É uma temperatura aproximada ali que a ferramenta é projetada para trabalhar, ou seja, para se manter naquela temperatura de uma forma segura, sem afetar a estrutura física da própria ferramenta. Por exemplo, a mufla, se uma mufla é fabricada para trabalhar em 900 graus e eu porventura subo a temperatura dela para trabalhar em 1200 graus e permaneço por muito tempo nessa temperatura, as chances são que eu, Evandrinho, fazendo isso, comece aos poucos a danificar a minha ferramenta e com isso a vida útil dela vai ser diminuir consideravelmente. Agora, falando de temperatura de trabalho, quando a gente fala em forno de alta temperatura, existe uma variação muito grande de temperaturas de trabalho dessa ferramenta, que pode variar entre 900 graus, 1200 graus ou até mesmo 1500 graus, dependendo do que você pretende produzir com aquela ferramenta. Dentro da vidrofusão, o que é mais comum a gente encontrar são fornos onde a temperatura de trabalho dele varia entre 900 e 1200 graus. Então, assim, qual que é a vantagem de você ter um forno de alta temperatura onde a temperatura de trabalho dele é mais próxima aos 1200 graus? É que com esse forno você tem uma capacidade maior de produção de peças diferenciadas utilizando materiais diferenciados, sejam argila, porcelana ou até mesmo o vidro. Então, com um forno, por exemplo, em que a temperatura de trabalho dele gira em torno de 1200 graus, você pode criar bijuterias, queima de biscoito, vidrofusão em geral, trabalhos com cerâmica e porcelana em geral, escultura, seja de vidro ou outros materiais, ou até mesmo criação de vitrais. E falando um pouco aqui sobre a mufla, o corpo dela funciona como se fosse um isolante térmico que mantém a temperatura aqui dentro dela exatamente dentro dela. Ou seja, enquanto aqui dentro a temperatura está girando em torno de 900 graus, aqui fora a temperatura gira em torno de 70 a 100 graus. Ou seja, os 900 graus que estão aqui dentro não transpassam para o micro-ondas que você está utilizando para fazer essa fusão. E assim como também o forno de alta temperatura, que dentro da vidrofusão a gente chama de forno de fusão, essas ferramentas podem variar entre tamanho, formato e
por consequência, preço também. Então assim, existem muitos fabricantes, muitos fornecedores desses materiais no mercado. Hoje em dia não existe muitos fornecedores de mufla. Inclusive eu vou deixar o link aqui na descrição de alguns locais onde você pode estar adquirindo as muflas de vocês para que vocês possam iniciar. E caso você seja aluno do Fusão Perfeita ou também do Manual da Mufla, você já sabe como que você pode produzir a sua própria mufla, hein? Principalmente do Fusão Perfeita, que lá eu mostro o passo a passo para vocês. Então, se você é aluno de algum deles e está vendendo já essa ferramenta, coloca aqui embaixo o seu contato, que eu tenho certeza que logo alguém vai entrar em contato com você querendo adquirir a ferramenta. E assim, pessoal, a aula está ficando muito longa, mais longa do que eu imaginava. Isso porque a gente só chegou aqui na parte dos materiais. Então, eu vou deixar para fazer uma segunda parte dessa aula, liberar uma segunda parte dessa aula para vocês na próxima semana. Inclusive, é nessa segunda aula que eu vou te explicar todo o processo, todo o passo a passo, inclusive mostrando os gráficos que você pode utilizar como referência na hora de montar o ciclo de cozedura, que são os tempos que você vai precisar utilizar para a criação das suas peças, independente do tamanho, independente do formato e independente do mercado, seja utilizando a mufla ou até mesmo o forno de alta temperatura. Inclusive, para quem é membro aqui do canal, já vai ter acesso direto às duas aulas já prontinhas lá na aula de membros, inclusive também a todo esse gráfico aqui, todo esse PDF que eu estou mostrando para vocês, que eu estou utilizando como referência. Então, se você é membro do canal, vai lá na área de membros que vai estar tudo lá bonitinho para vocês, as duas aulas e também esse material aqui. Para você que ainda não é membro do canal e queira se tornar membro, é só clicar no botãozinho aqui abaixo, seja membro, que aí você vai se tornar um membro do canal. Além de estar ajudando o canal, você também vai ter acesso às duas aulas. Caso você não queira ser membro, a próxima aula vai ao ar semana que vem. Caso você tenha gostado dessa aula aqui, se inscreve no canal e deixa o seu like, que isso ajuda a gente bastante. Aqui quem falou foi Evandro Damasceno e nos vemos na próxima aula. Grande abraço, valeu! Lembre que se você é membro, as duas aulas já vão estar na íntegra aqui para você lá na área de membros. Valeu!